DERE, Declaração de Regimes Específicos. Temos aí a primeira obrigação acessória criada pela reforma tributária do consumo e nessa aula aqui a gente vai entender quem está obrigado, qual a estrutura dessa declaração, qual o início da obrigatoriedade, regras de dispensa, regras de estrutura, tudo isso de forma resumida e objetiva, filtrando aqui só o que interessa de prioridade para nós. Bora acompanhar então. Começando pela obrigatoriedade. Quem está obrigado à entrega da DERE? E aqui a gente vai ver que dentro de cada obrigatoriedade a gente tem alguns desdobramentos e algumas dispensas. Então primeiro eu vou falar a regra geral, depois a gente vai entrar em detalhes dos tipos de serviços financeiros, para depois falar da dispensa também. Então, a obrigatoriedade na entrega da DERE, da Declaração de Regimes Específicos, é para aquelas empresas que possuem alguma particularidade na apuração do IBS e da CBS, seja em relação a considerar a exclusão da base de cálculo de despesas, de gastos que a empresa tem, seja particularidade para apropriação de crédito ou para disponibilizar essa possibilidade de crédito para quem adquire. Então a gente vai ver que dentro da DERE aqui, a gente tem os serviços financeiros, e aí ela faz uma referência lá à Lei Complementar 214, porque aqui essa base, onde está escrito essa obrigatoriedade, é no manual do usuário da DERE, que a gente vai ver no site do SPED também. Então a gente não tem uma instrução normativa, a gente não tem um regulamento falando da DERE e da obrigatoriedade. Por enquanto é manuais, layouts e a própria Lei Complementar 214 que cita, né? Então a obrigatoriedade aqui em todo momento vai se referir a um artigo lá da 214. Então, serviços financeiros, serviços remunerados por tarifas e comissões, também previstos lá no artigo 214 da Lei Complementar 214, assistência de plano à saúde, assistência de plano de assistência funerário, assistência de saúde a animais domésticos, então plano de saúde para os pets, né? Concurso de prognóstico, e aí entra a loteria, entra apostas esportivas, jogos. Então, esses todos serviços sujeitos à regra específica de apuração de IBS e CBS, sujeitos também à obrigatoriedade da DERE. Quando a gente fala de serviços financeiros, o serviço financeiro ele abre em várias instituições, em vários tipos de empresa, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquelas empresas que trabalham com operação de crédito. Pode ser captação, repasse, adiantamento, empréstimo, financiamento, desconto de título. Então, aquela empresa que eu tenho lá uma conta a receber, vendo para ela o título e ela me paga com desconto, né? Recuperação de créditos, prestação de garantias. Então, inclusive, liquidação antecipada de recebíveis. Então, a gente vai ver itens específicos mais para baixo que vão deixar essa situação desmembrada, né? Operação de câmbio, então as casas de moeda aí, por exemplo. Operação com título e valor mobiliário, inclusive custódia, corretagem, negociação, distribuição, operação de securitização, operação de factoring, as factorings aí então também obrigadas, operação de arrendamento mercantil ou leasing, arrendamento seja operacional, seja financeiro, administração de consórcio, aí vai entrar muitas empresas dessa atividade, né? Gestão e administração de recursos, inclusive de fundo de investimento. Então, essas empresas do mercado financeiro aí vinculadas aos títulos, né? Arranjo de pagamento, seja uma credenciadora, seja uma subcredenciadora, então em relação aos cartões. Arranjo de pagamento também, o instituidor do arranjo, as bandeiras, Visa, Master, enfim. Emissor de cartões,
administração de programas de fidelização, programa de fidelização próprio ou outros tipos de arranjo de pagamento. Além disso, entra atividades administradoras de mercados organizados, operação de seguro, a não ser seguro de saúde, operação de resseguro, operação de previdência privada, seja aberta ou fechada, capitalização, intermediação de negócio, intermediação de seguro, de consórcio, de resseguro. Então, não só a seguradora, mas o intermediador também. Serviços de ativos virtuais e operações de proteção patrimonial mutualista. Da onde sai essa lista aqui? Essa lista, ela sai de dentro da estrutura dos documentos da estrutura da DERE, tem uma tabela só para serviços financeiros, para identificar os serviços financeiros obrigados aí, que vão entregar a DERE e que precisam se identificar, obviamente, né? Então, lá na tabela 21 do anexo 1, a gente encontra essa lista. Falando de obrigatoriedade, a gente precisa falar de algumas dispensas também. Então, e aqui, quando a gente fala de dispensa, a gente já entra num quesito de algumas empresas já mencionadas como financeiras, mas que estão dispensadas. Por exemplo, consultores e assessores de investimento ou valores mobiliários. Então, quem tem exclusivamente aí atividade de consultor ou assessor está dispensado. Corretor e intermediário de consórcios, seguros, resseguros, previdência, capitalização e planos de saúde, exclusivamente, né? Também era uma situação de obrigatoriedade. Correspondentes bancários que têm a receita própria por, por atuação aí das diretrizes do Banco Central do Brasil. Empresa do Simples Nacional, e aqui algumas ressalvas. Empresa do Simples Nacional, se tiver uma atividade que está obrigado a DERE, precisa observar uma outra situação. O Simples ele tem a opção de optar pelo pagamento de IBS e CBS pelo regime regular, apurando crédito e débitos, ou ficar no Simples Nacional, que a gente chama de Simples puro, pagar IBS e CBS dentro do anexo do Simples. Se ela optar pelo puro aqui, por tributar dentro do Simples, abrir mão de crédito e o débito ser pelo próprio anexo, ela está dispensada da DERE. Agora, se optar pelo regime regular e for uma atividade com obrigatoriedade, vai precisar entregar a DERE também. O MEI está dispensado sempre, porque o MEI não tem nenhuma exceção de fato. E a pessoa física também, a não ser que tenha aí uma equiparação com empresa, né? Falamos sobre a dispensa, vamos falar um pouquinho da estrutura da DERE. Então, para a gente entender como funciona, qual é o objetivo dela. Ela é separada aqui em 3 eventos. Então, primeiro de tudo, ela está organizada por evento, por entrega através de XML, entrega através de API. Igual a gente tem hoje a EFD-RINF. A gente não tem um validador para EFD-RINF, a gente não tem um TXT de EFD-RINF. Não, o próprio sistema, o ERP, gera o arquivo, comunica com os servidores da Receita, envia os eventos, obtém os eventos de retorno, e é dessa mesma lógica de funcionamento que a DERE vai funcionar, através de eventos, então. Então, a gente tem o evento com as informações do contribuinte em si, o evento D1011 ou D1011, que vai falar do plano geral de contas comentados. Percebo que uma característica já da DERE é que ela olha para a contabilidade, ela olha para o plano de contas. Então, é mais uma declaração aí que integra fiscal ou tributário com IBS e CBS e contabilidade com plano de contas, com contabilização, estrutura de balancete, de débito e de crédito, né? Então, no evento de 1011 vai o plano de contas da empresa. Qual o plano de contas? Ah, é o plano de contas referencial, é o plano de contas da SUSEP? Depende do tipo da empresa, a gente vai ver isso também. E o evento 9001, que é o evento de retorno das tabelas, então, que são enviadas. Então, uma característica da DERE já é essa, ela funciona
usando a informação contábil para formar a base de cálculo da IBS, base de cálculo do CBS, por exemplo. Aqui a gente tem uma pergunta do Perguntas Frequentes da DERE, que também já está publicado, que eu selecionei algumas aqui e essa é uma delas. O que a DERE efetivamente escriturará e como ela se organiza? Então, ela consolida receitas operacionais e despesas dedutíveis através do mapeamento contábil e combina eventos mensais baseados no balancete para apuração do débito agregado e eventos transacionais diretos para viabilizar aí a não cumulatividade e a distribuição por destino. Qual a lógica aqui? Esses serviços sujeitos à DER aqui, como por exemplo financiamento, a minha empresa vai lá no banco e pede um financiamento. Hoje eu não tenho crédito de PIS e COFINS sobre financiamento, muito menos ICMS, né? Só que com a não cumulatividade plena, o banco vai pagar IBS e CBS sobre a receita de financiamento. Então, a minha empresa que está indo lá pegar esse financiamento, ela vai ter direito ao crédito desse IBS e desse CBS. Como o banco vai ter uma regra própria para apuração desse IBS e CBS, e não tem uma nota fiscal para isso, para estar lá o valor destacado e eu poder utilizar, a DERE vai servir exatamente para isso, para o banco montar essa base de cálculo, informar o valor do IBS e CBS, e a minha empresa que pegou o financiamento poder acessar aquele crédito do IBS e CBS vinculado àquele valor, aquela despesa. Então, essa é a estrutura que a DERE já vem se desenhando para como se fosse um substituto para as notas fiscais para as empresas que não estão obrigadas, para as atividades que não têm nota fiscal em si na sua operação. Outra questão aqui que fala um pouco da estrutura. Quem entrega DERE continua obrigado a emitir notas fiscais? Justamente por isso, porque informação do IBS-CBS, hoje a gente tem costume de tratar tudo com nota fiscal, né? Quando fala de ICMS, quando fala de ISS. Mas a DERE não vai servir justamente para essas outras situações. Contudo, a obrigação da nota fiscal, ela não substitui a obrigação da DERE, assim como a obrigação da DERE não substitui a da nota fiscal. Cada uma tem a sua própria obrigação, sua própria regra de exigência. Então, eu vou continuar tendo nota fiscal para apuração dos tributos que não são IBS e CBS, por exemplo, para ISS e para ICMS durante o período de transição, né? Então, eu continuo tendo nota fiscal para essas operações. Eu tenho a empresa lá que presta serviço, mas também está obrigado à entrega da DERE. Vai continuar emitindo nota referente ao serviço que presta e vai passar a emitir a DERE para o IBS e para CBS. Uma regra que deixa isso claro é que é proibido destacar IBS e CBS nesses documentos para receitas do regime específico. O que está dizendo? É uma receita sujeita ao regime específico, o IBS e CBS vai ficar dentro da DERE. A nota fiscal vai servir para destacar ISS, por exemplo, mas não IBS e CBS. IBS e CBS, para essas receitas de regime específico, fica por conta da DERE. Receitas fora do regime específico, aí sim a DERE vai substituir a nota fiscal aí para essas receitas próprias dos regimes específicos, né? Por exemplo, aluguel, venda, serviços administrativos. Então, mesmo essas atividades obrigadas a DERE vão ter nota fiscal aí para essas outras receitas que não a da própria atividade específica, né? Outra questão, vai transmitir pelo ECAC ou PGD? Então, não. É através de API integrado já com o ambiente nacional. Então, assim como a FDRINF não passa por validador, não passa pelo ECAC, é direto o sistema se comunicando por API com as bases de dados da Receita, né? Qual o plano de contas que deve ser utilizado? Aqui
ela é direta ao falar, o contribuinte vai adotar o padrão exigido pelo seu regulador. Então, se é regulado pela COSIF, vai utilizar o plano de contas da COSIF. Se é de saúde, o plano de contas da ANS. Se é pela SUSEP, o plano de contas da SUSEP. Se não tiver um plano de contas do regulador ou não tiver um regulador, aí sim utiliza o plano de contas referencial do SPED, que a gente usa lá na nossa ICF ou na nossa ICD, né? As operadoras de saúde devem destacar IBS e CBS na nota fiscal? Não, porque essas receitas estão sujeitas ao regime específico e a apuração do IBS e CBS vai ser feita pela DERE. Então, o destaque em nota fiscal é indevido e proibido. Então, pensa mais um cuidado para ter com a reforma tributária. Antes destacava lá ISS, destacava ICMS, agora tem operação que eu não posso, eu sou proibido de destacar IBS e CBS. Por quê? Porque eu vou entregar essa informação através da DERE. Sobre o início, já vimos quem é obrigado, a estrutura, as regras, mas e quando que inicia a obrigatoriedade da DERE? A obrigatoriedade da DERE, ela vai ser definida ainda. A gente não tem uma data falando, a partir de tal dia. Não, por enquanto tem só os layouts, as regras e, a estrutura. Mas o início de obrigatoriedade, falta ainda uma base legal, falta ainda um parecer conjunto, uma instrução normativa do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, né? Então, a princípio, 2026 é para se adaptar, para configurar sistema, para se estruturar e a obrigatoriedade fica aí suspensa para o futuro, né? A ser definido ainda. Uma coisa que eu quero mostrar aqui é o site que vai ter toda a documentação referente à DERE. Então, o site que a gente vai ver é o site do SPED, porque a DERE ela foi criada como um módulo dentro do SPED. Lá mesmo onde a gente tem a documentação de SPED fiscal, aliás, SPED contribuições, ECD, ECF, todos os demais SPEDs, a gente também tem um módulo exclusivo para DERE. Aqui ele vai falar então o que é, e aqui em Downloads é onde a gente vai ter toda a informação. Então, para preparar essa aula, basicamente, revisei todos os itens, resumi, selecionei o mais importante, mas fica aqui como material de apoio, se surgir algum item, surgir alguma dúvida ou surgir algum ponto para pesquisa, né? Então, tem o próprio manual do usuário, os layouts da DERE, tem anexo 1, tem anexo 2 que a gente utilizou no material, os arquivos XSD em relação à estrutura de sistema. Em legislação, ele vai falar da própria Lei Complementar 214 e também a 227, que saiu agora em 2026, instituindo o Comitê Gestor do IBS, né? Percebo, não tem uma instrução exclusiva, específica da DERE ainda. Ele remete às próprias leis gerais da reforma tributária. E perguntas frequentes, tem aí várias perguntas sobre as regras de obrigação e tudo mais. Esse material, então, ele faz parte do curso de reforma tributária direto ao ponto. Nesse curso, eu tento trazer essa mesma forma de linguagem direta, específica, filtrando o que é realmente necessário e fazendo um paralelo com o sistema atual, com o sistema novo, o que está mudando, como está se desenhando esse novo sistema, né? Então, quem tiver interesse em se especializar sem perder muito tempo com olhando horas e perdendo dias aí olhando toda a legislação e ir direto ao que é específico, ao que é estruturante e ao que compara com como é hoje, o que vai mudar e traz esse foco nas alterações e no que interessa de fato, fica aí a sugestão do treinamento de reforma tributária direto ao ponto,
tenho certeza que se gostaram dessa aula, também vão gostar aí desse material. Tá bem produzido e feito com bastante cuidado aí, buscando essa objetividade. No mais, agradeço aí a audiência de todo mundo. Vocês me encontram lá no Instagram, @NeymarContador. E bons estudos, forte abraço, nos vemos na próxima.